Olá, professor Anderson com você aqui, e hoje nós vamos ter a primeira aula de cinemática. Nessa primeira aula nós vamos ver os conceitos básicos da cinemática, desde a área em que a cinemática se encontra na física até os princípios básicos da cinemática. Bora lá? Vamos lá, primeira aula de cinemática. A cinemática é um ramo da mecânica, parte da física que vai estudar o movimento e repouso dos corpos, além das forças atuantes nesse corpo. A cinemática, porém, ela estuda o movimento dos corpos, sem se importar com as causas desse movimento. O que isso quer dizer? A cinemática vai estudar o deslocamento do corpo, a velocidade do corpo, o tempo ao qual foi deslocado, a aceleração do corpo, mas não se importa com o que causou essa movimentação, o que causou essa aceleração. Então a cinemática vai estudar um movimento sem se importar com as suas causas. Os conceitos básicos da cinemática veio desde o móvel, né? O que é um móvel? É todo corpo que se movimenta ou está em repouso na física é chamado de móvel. É aquilo que pode se mover. O móvel pode ser separado em duas partes. Um ponto material, ou partícula, ou ainda um corpo extenso. Quando que a gente pode considerar um ponto material e quando a gente pode considerar um ponto extenso? Na cinemática sempre vai ter aí uma perguntinha que é: qual é o referencial? Então, quando eu quero descobrir se o corpo é um ponto material ou um corpo extenso, eu tenho que saber qual é o referencial adotado para que a gente defina isso. Então, se a gente for ver essa tabelinha aqui de baixo, a gente vai perceber que um automóvel em longas viagens por rodovias, ou seja, uma rodovia gigante, um automóvel no meio dela, ele é considerado um ponto material. Já se ele estiver dentro de uma garagem, manobrando dentro de uma garagem, eu não posso desconsiderar o tamanho do automóvel. Tá? Então, ele é considerado um corpo extenso. A gente pode definir para o mesmo móvel, o mesmo corpo, se ele é um ponto material ou corpo extenso, dependendo do referencial. Uma gota de água, por exemplo, dentro do oceano, é um ponto material. Mas uma gota d'água em relação a uma bactéria, por exemplo, dentro daquela gota, eu não posso desconsiderar o tamanho da gota. Então, ela é um corpo extenso em relação àquela bactéria. A gente pode aqui fazer um exemplo onde, imagine que aqui seja um trem e aqui a gente tenha um chamado túnel, né? E esse túnel ele tem um comprimento considerável, né? Comprimento considerável é um túnel. Nesse trem existe, sei lá, um besouro. Tem um besorrinho aqui grudado na frente do trem. Se esse trem, esse túnel possui uma distância de 50 metros, esse trem também tem 50 metros, e ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo, eu posso perguntar para vocês, e para que vocês me respondam aí, né? Quanto tempo gastaria, já que ele tem 50 metros e andando a 10 metros por segundo, para que esse trem atravesse por completo esse túnel? A resposta que muitos dão aí é de 5 segundos, já que ele anda 10 metros por segundo e aqui tem 50 metros, né? A cada segundo 10 metros, se ele tem 50 metros, seria 5 segundos. Só que aí é um erro, porque a gente desconsidera o tamanho do trem. E eu não posso fazer isso. Se a gente pensar aqui em 1 segundo, ele vai estar aqui 10 metros para frente. Em 2 segundos, 20 metros para frente. Em 3 segundos, 30 metros para frente. Em 4 segundos, 40 metros para frente. Em 5 segundos, chegou aqui na boca do túnel. Mas ele não saiu por completo, ele está todo dentro do túnel ainda, né? Apesar de que o besorrinho que estava aqui, ele já praticamente saiu. Então, o besorrinho, por ser um ponto material, eu posso desconsiderar o tamanho dele. Já o trem eu não posso, porque em 5 segundos não houve, né, a passagem completa desse trem nesse túnel. Bom, então a gente precisa considerar aqui o tamanho do trem. Se ele tem 50 metros, para que ele atravesse por completo, ele vai ter que andar mais 50 metros para frente aqui, né? Se ele tem que andar mais 50 metros para frente, quer dizer que ele vai ter que andar 100 metros. Ou seja, o tempo gasto aqui, a gente vai aprender a fazer isso com o passar do curso, vai ser de 10 segundos e não de 5, como muitos acham, já que ele anda 10 metros por segundo. Ok? Voltando lá. Isso tudo que eu estou falando, isso tudo depende do referencial. E o que vem a ser o referencial, né? É um corpo, um sistema físico, que a gente vai considerar ele para analisar um movimento, analisar o corpo como um todo.
Então, o que pode ser esse referencial? Pode ser um corpo, pode ser sei lá, o chão, pode ser um móvel até em movimento. Então, pode ser qualquer objeto que a gente tenha ele como referência e a partir dele a gente vai definir se um corpo está em movimento, está em repouso, se o ponto é um ponto material, se é um corpo extenso e assim por diante. Inclusive, as velocidades dependem desse referencial. Aí nesse quadro a gente tem referenciais, né? A atleta Ana, qual que é a posição dela? Ela está a 2 km atrás de Bia, ou seja, o referencial é Bia. Onde está Ana? A 2 km atrás de Bia. Bia é referência. Ana está a 3 km atrás de Carla. Agora Carla é referencial. Então Ana não está mais a 2 km, mas a 3 km de distância, mas de outro referencial. E assim por diante. Tá joia? Outro conceito que é muito importante para a gente saber é sobre movimento e repouso. E movimento e repouso também depende do referencial. Dependendo do referencial, um corpo está em movimento ou o mesmo corpo está em repouso. No caso aqui dessa figura, essa pessoa está movimentando em relação à casa. Ela está movimentando em relação ao solo. Ela está movimentando em relação ao muro, né? Mas ela está em repouso, por exemplo, em relação à sua mochila, já que ela não se afasta da sua mochila. Então, o repouso em movimento depende do referencial adotado. Então, se eu considerar o referencial como a casa, a pessoa está em movimento. Se eu considerar o referencial agora a mochila, a roupa dessa pessoa, a pessoa está em repouso em relação a esse referencial. Então, nós dizemos que um móvel está em repouso ou em movimento, né? No caso aqui em movimento, se em relação a um referencial ocorre uma mudança de posição. Então, olhando a pessoa parada aqui, né? Parada em relação ao solo, o carro está em movimento em relação a ela. Agora, se eu colocar essa pessoa em relação ao carro, ela também está em movimento em relação a ele, porque ocorre mudança da posição dessa pessoa em relação ao carro. Então, eu costumo dizer que movimento e repouso é uma via de mão dupla. Se um objeto está em repouso em relação ao outro, esse outro também está em repouso em relação ao objeto. Agora, se o objeto está em movimento em relação ao outro, esse outro também está em movimento em relação ao objeto. Joia? Então os dois estão em movimento um em relação ao outro, mas o carinha aqui ele está em repouso em relação ao solo. Então nesse caso, por mudança aqui de posição, né, aumento ou diminuição da distância entre os dois corpos envolvidos, a gente tem um movimento. Já nesse caso, não há em relação ao centro mudança de distância entre o objeto e o centro, já que ele faz um movimento circular. Porém, o vetor posição está modificando constantemente. E o vetor posição, aqui nesse ponto está apontando para cima, aqui está apontando para baixo. Então, ocorre mudança no vetor posição. Logo, eu digo que esse cara está em movimento. Ainda movimento e repouso, a gente consegue definir aqui as velocidades de alguns móveis, né? Porque ele vai estar em movimento em relação a algum referencial. E esse referencial, no caso aqui, é a própria estrada. Aqui temos algumas placas de indicação de velocidade máxima. Aqui 110 para veículos leves, 80 para veículos pesados. Então, em relação ao solo, esse carro pode andar até 110 km por hora. Outro exemplo aí de movimento e repouso. Observe esses dois senhores andando, né? Em relação ao chão, né? Nesse caso ele parece estar andando numa esteira, né? Mas se eu apertar aqui, eles começam a caminhar. Então, estão mudando a sua posição em relação ao solo. Então, eles estão em movimento em relação ao solo. Porém, se você observar bem, a distância entre eles não se altera. A posição entre eles não se altera. Nem o vetor posição, nem a distância. Então, um em relação ao outro, a gente pode dizer que eles se encontram em repouso. O senhorzinho da direita está em repouso ao senhorzinho da esquerda aqui. Porém, os dois estão em movimento em relação ao Sol. Ainda a gente tem alguns exemplos, né? Esses exemplos condizem aí com o nosso dia a dia. Observe aqui, né? A moça está sentada. Em relação a esse outro caboclinho aqui sentado, eles estão em repouso. Em relação ao avião, eles estão em repouso. Mas o avião está em movimento em relação ao solo. Se ele está em movimento em relação ao solo,
essa moça também está em relação ao solo em movimento. Então, a mesma pessoa, mudando de referenciais, pode estar em repouso ou movimento. Então, esse cara em relação a ela, ou ela em relação a ele, eles estão em repouso. Porém, ela em relação ao solo está em movimento. Isso a gente consegue definir que não existe nem repouso nem movimento absoluto. Trajetória, né, são os infinitos pontos a qual o móvel passa. Então, esses infinitos pontos ao qual o móvel passa é a trajetória desse móvel. E essa trajetória determina qual que é a característica do movimento. Se o movimento é retilíneo, se o movimento é circular, né, se o movimento é curvilíneo. Então, a gente precisa de ter uma trajetória para definir esses pontos. Além disso, a trajetória também depende do referencial adotado. Dependendo da posição a qual você está ou você se encontra, né, você tem trajetórias distintas em relação a um objeto de estudo. Tá? Então, também depende do referencial adotado. Aqui tem um exemplo clássico, né, bem clássico mesmo, que é de um avião soltando uma caixa de mantimentos. Então, soltou a caixa de mantimentos. Para quem está aqui embaixo, para esse referencial, a trajetória descrita é uma parabólica, né? Uma parábola. É uma trajetória parabólica. Tá aqui. Mas para o piloto do avião, que mantém a sua velocidade constante ali, né? E claro, desconsiderando todo o atrito aqui envolvido, essa caixa, para ele aqui que está observando, ela vai cair verticalmente, num movimento retilíneo. Então, para esse cara, movimento curvilíneo, para esse cara, o avião, movimento retilíneo. Outro exemplo aí, né, nós temos aí uma pessoa andando de bicicleta, isso serve também para você estiver andando no carro. Então, se você solta essa bola, joga ela para cima, a bola está na mesma velocidade que você, então ela segue a sua trajetória para a direita, porém, ela tem uma força gravitacional para baixo que faz ela diminuir a velocidade na subida e aumentar a velocidade na descida. Então ela faz um movimento parabólico aqui para quem estiver olhando de fora, mas para quem está na bicicleta, né, a pessoa que jogou com a bicicleta a bola para cima, vai ver um movimento retilíneo. Para você que está dentro do carro jogando o objeto para cima, pegando o objeto para cima, pegando, para você faz um movimento retilíneo. Mas para quem está fora do carro, né, observando aquilo, faz um movimento parabólico. E por fim, nessa aula, trajetória e espaço, né? O espaço nada mais é que a posição a qual um objeto se encontra naquela trajetória. Então, para eu saber a posição que esse objeto se encontra naquela trajetória, eu preciso indicar um ponto de origem. E essa origem é um marco zero da minha trajetória. Se a gente for observar bem, a trajetória seria os pontos em que o objeto está passando, e a posição é a indicação que ele está naquele instante. E para isso a gente precisa indicar as suas posições. Por isso que é importante a gente ter aqui bem definida a trajetória, onde esse cara aqui seria o marco zero, né, a origem dos espaços, e aí define, nesse caso, definiu-se que para a direita aumentaria as posições, aumentaria os valores das posições, dos espaços. Então, para a direita está aumentando. Para a esquerda está diminuindo. Então, se aqui é o zero, aqui vai ser menos 1, menos 2. Então, observe que o ponto A se encontra naquela trajetória na posição mais 2. O ponto B está naquela trajetória a menos 2. Os dois se encontram na mesma distância em relação ao marco zero, à origem. A diferença é que um está à direita, né, no lado positivo da minha trajetória, e o outro está à esquerda, do lado negativo da trajetória. Uma coisa que a gente pode colocar na prática é que você, por exemplo, mora numa rua, né? A sua rua tem um nome. Então, quer dizer, a sua rua é uma trajetória. A sua casa tem um número. O número da sua casa é a posição que ela se encontra nessa rua. Em cidades mais planejadas, a distância dessa casa até o início da rua é aproximadamente o número da sua casa. Então, se você mora na casa 215, por exemplo, você está a 215 metros aproximadamente do início da rua. Se você mora na casa 1200, você está aproximadamente a 1200 metros do início da rua.
Então ela é a posição que a sua casa se encontra naquele instante. E você estando na rua, você pode ir se afastando da origem a qual foi colocada ou aproximando da origem. Eu estou no meio da rua, no 1200. Se eu for andando para o sentido positivo da trajetória, eu vou indo para 1220, 1250 e assim vai. Então eu estou me afastando da origem dos espaços. Mas se eu for no sentido contrário da trajetória, eu vou diminuindo esses valores, ou seja, eu vou aproximando da origem dos espaços. Na próxima aula eu vou passar para vocês sobre deslocamento escalar, velocidade escalar média e distância percorrida. Qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto de hoje, você pode me contactar e fazer a pergunta que você queira, ou na própria plataforma, ou ainda através do WhatsApp. Tá joia? Até a próxima aula. Bora aprender física!